Tem uma passagem na Bíblia que, vamos combinar, é de arrepiar. Por séculos, ela tem sido uma das mais assustadoras para muita gente. Mas isso é a interpretação mais comum não contar a história toda. Hoje, a gente vai tentar desvendar o que realmente pode estar por trás dessas palavras tão famosas. Palavras pesadas, né? A imagem que logo vem na cabeça é quase sempre a mesma. Um grande julgamento final, universal, onde nem mesmo fazer coisas aparentemente boas é garantia de alguma coisa. Essa é a interpretação que a maioria conhece. Mas, será que é a única? Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa com esse alerta famoso, dá uma olhada na interpretação tradicional e depois mergulha numa perspectiva histórica que, olha, pode mudar o jeito como a gente vê essa passagem. E aí, no final, a gente vê o que isso tudo significa hoje. Então vamos lá. Primeiro ponto, um alerta famoso e assustador. É impressionante como essas palavras foram tão impactantes, moldando a ideia de juízo final por tantos e tantos séculos. Ok, agora vamos para a parte 2. A interpretação comum. Vamos analisar de perto essa visão mais tradicional, futurista, que a maioria das pessoas provavelmente já ouviu. Nessa visão tradicional, a ideia é que aquele dia acontece lá no fim dos tempos. A cena é de um tribunal cósmico, onde cada pessoa que já viveu vai ser julgada individualmente. É um alerta que é visto como universal, valendo para todas as épocas. Então, resumindo, a visão comum define bem o quando como um futuro distante, o quem como toda a humanidade e a natureza como algo literal e individual. Mas a análise que a gente está explorando hoje vai oferecer uma alternativa para cada um desses pontos. Vamos ver como. E aqui a gente entra na terceira parte, que é o coração da nossa análise, uma profecia para uma geração. E se a chave de tudo for tirar o foco do futuro e olhar para um passado bem específico, lá no contexto original de Jesus. E aqui está a pergunta que muda tudo. A fonte que estamos analisando argumenta que se a gente pegar essa passagem e devolver ela para o primeiro século, a mensagem se transforma. Ela se torna muito mais específica e, principalmente, urgente para quem estava ouvindo ali, ao vivo. O ponto central desse argumento é que a cena descrita não é um tribunal literal. Jesus estaria falando como os profetas do Antigo Testamento, sabe? Usando uma linguagem cheia de símbolos, uma linguagem poderosa que a sua audiência, que estava imersa naquela cultura, teria entendido na hora. E é aqui que os símbolos começam a fazer sentido de um jeito diferente. O clamor Senhor, Senhor poderia representar o choque de uma nação inteira ao ser rejeitada. As obras, como milagres e profecias, seriam sinais de uma religiosidade só de fachada. A questão central não era se os milagres davam certo ou não, mas sim a rejeição ao Messias que estava bem ali, na frente deles. Isso nos leva, então, à nossa quarta parte, o veredito da história. Porque se a profecia era para aquela geração, a gente deveria ser capaz de achar o seu cumprimento nos livros de história, certo? E essa linha do tempo mostra uma conexão bem direta. Jesus não foi vago. Em Mateus 23 e 24, ele fala especificamente sobre um juízo que viria sobre aquela geração e o templo. E o que acontece uns 40 anos depois, em 70 depois de Cristo? A história registra exatamente isso, a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos. E este versículo, segundo essa linha de interpretação, é a prova final. Jesus coloca um prazo na própria profecia. Ele não diz um dia, ele diz esta geração. Isso, claro, desafia diretamente qualquer interpretação que joga esses eventos para um futuro muito, muito distante. Esse versículo cria um dilema basicamente com 3 saídas. Primeira opção, tentar redefinir geração para significar outra coisa, sei lá, raça ou tipo de pessoa. Segunda opção, concluir que Jesus simplesmente errou a previsão. E a terceira, aceitar o que ele disse ao pé da letra, que o juízo aconteceria ainda durante a vida daquelas pessoas. A fonte que a gente analisa defende com força essa terceira opção. Ok? Então, vamos para a nossa última parte, uma lição espiritual atemporal. Se um evento histórico já passou, qual é a relevância disso hoje? Bem, a lição que fica é talvez mais importante do que nunca. O que aconteceu com aquela geração serve como um grande estudo de caso. Ele expõe um perigo que existe desde sempre. A tentação de focar só nos rituais, nos atos externos, enquanto o coração se afasta do que realmente importa, a obediência genuína. No fim das contas, tudo se resume a este contraste. De um lado, a religiosidade externa, só falar Senhor, Senhor, fazer obras para todo mundo ver. Do outro, a verdadeira obediência, que é fazer a vontade do Pai, conhecer de verdade o Filho. A lição atemporal é essa.
A aparência pode até enganar por um tempo, mas é a segunda coluna que, no final, realmente importa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Entender o contexto original de um texto não diminui o seu valor. Pelo contrário, muitas vezes revela a sua mensagem mais profunda. Fica a pergunta: como a nossa leitura de textos antigos pode mudar se a gente fizer o esforço de perguntar primeiro não o que isso significa para mim, mas sim o que isso significou para eles?